Conseguimos o Conseguiram. contato aí com o deputado Dagoberto Nogueira. Vamos entrevistá-lo nesse programa, falar sobre... Alô, Dagoberto, bom dia. Bom dia, Sérgio. É um prazer muito grande estar participando aí do seu programa. Você está onde? Está em Brasília ou está em Campo Grande? Eu estou em Campo Grande ainda, Sérgio. Eu Mas vou essa madrugada para Brasília. Amanhã nós vamos votar. tá legal. Interesse Você, naturalmente, está muito mais em Brasília do que em Campo Grande, porque o bicho está pegando, né, Dagoberto? Como é que está o clima hoje em Brasília, né? Para essa... Me parece que amanhã já começa a votação da PEC da transição. Como é que está o clima lá em Brasília hoje? Como é que você está sentindo? Bom, você sabe, Sérgio, a maioria dos deputados que queriam negociar bem essa questão em função do orçamento secreto. O Lula promete que quer acabar com isso e, logicamente, uma grande... não quer muito forte para eles fazerem as eleições. Então, o Lula enfrenta isso. Conseguiu fazer um bom acordo, né? Que não chegou nos 200 milhões que ele queria, mas chegou nos 145, e também não nos 4 anos, 2 anos. Então, ela ficou aí uma PEC que intermedia o interesse do governo com o do próprio Congresso, porque o Congresso também ficou preocupado de dar um cheque em branco para o presidente Lula. Era justo que se fizesse em 2 anos, porque tem 2 anos para ele poder arrumar esse país. E arrumando esse país, nós vamos diminuindo, trocar o tipo de benefício. Então, isso é que o Congresso fez. A Câmara dos Deputados pensa muito parecido com isso. Hoje, o entendimento que ele fez com o Lira facilitou muito, né? O Lira, preocupado com a reeleição dele, se aproximou do PT, e o PT e o Lira votando nesse projeto, logicamente, resolve o problema também na Câmara dos Deputados. Vai ser terça-feira, amanhã, já vai ser colocado na pauta, ele já nos comunicou e nós estamos indo lá para poder votar essas medidas. Dagoberto, o que você entende, por exemplo, desse entendimento do Lula com o Lira? Você acha que o Lira mantém ao Lula a mesma fidelidade que ele tem mantido com o Bolsonaro, no caso de uma reeleição para a presidência da Câmara? Você acredita nisso? Eu não acredito. Eu acho que, primeiro, porque o Bolsonaro precisou do Lira por uma série de razões. Dentre as razões principais foi não colocar o impeachment dele, não dar sequência em várias situações que ele fez. Por exemplo, dos decretos que ele baixou, a Câmara tem o poder como é que fala? Anular esses decretos. Todo mundo que pediu, ele não deixou, ele não colocou na pauta. Os impeachments ele não colocou na pauta. Então, ele teve um tratamento que, com o Lula, ele não vai precisar de ter isso. Então, o tipo de entendimento que eu vejo que ele vai ter com o Lula é muito diferente desse. Porque ele pode discutir com o Lira as questões que estão lá no Congresso, a troco do Lira permanecer como presidente. Mas não vai ficar na mão do Lira, como ficou o Bolsonaro, porque eu imagino que o Lula também não vai fazer decretos absurdos de 100 anos e nem vai ter impeachment em relação ao Lula. Então, acho que o nível de tratamento vai ser muito diferenciado. Dagoberto, você, na bancada do PSDB, o PSDB terminou perdendo muitos deputados, né? Reduziu muito a bancada dele. A gente sabe que dentro do PSDB tem deputados que vão ficar na oposição, tem deputados que vão ficar na coluna do meio e tem deputados que vão assumir uma posição mais pró-esquerda, pró-Lula. Como é que está você, como originário do PDT, da esquerda, um partido de centro-esquerda, como é que vai ficar a sua posição neste governo? Você já definiu ou você ainda está
junto com o Beto Pereira? Olha, Sérgio, quando eu entrei no PSDB, essa foi a condição de que eu exigi. Não voto contra os trabalhadores, eu não voto contra a educação, enfim, eu tenho as minhas teses e eu não poderia mudar. E eles aceitaram essa condição. Tanto é que quando eu voto, eu sigo sempre a orientação dos partidos que estavam na oposição, que é o PT, o PDT, o PSB, a Rede, o PSOL, enfim, são os partidos que nós sempre votamos juntos. E eu continuo do mesmo jeito. E já avisei eles também que eu não vou mudar a minha forma de votar. Então não adianta esperar de mim diferente, porque eu não vou fazer isso e eles me aceitaram dessa condição. Então eu vou continuar votando. Eu defendo que o PSDB tem que ter um entendimento com o presidente Lula. Eu acho que é muito importante isso. E nós temos dentro do PSDB muitas pessoas progressistas. Então hoje está muito mais fácil. Nós temos uma posição mais social em relação ao presidente Lula do que nós tivemos com o presidente Bolsonaro. O PSDB votou muitas vezes contra o Bolsonaro nessas loucuras que ele tentou colocar, essa questão de armamento, agora, nas questões sociais, não, isso nós votamos. Inclusive no período eleitoral, que eu achava ilegal, mas como era para ajudar as pessoas, e nós sempre fizemos um discurso que nós tínhamos que ajudar as pessoas, como que a gente poderia votar contra esse Auxílio Brasil, esse Auxílio Táxi, esse Auxílio Caminhão, todos esses auxílios que ele criou para poder ganhar as eleições. Eu sabia que isso ia favorecer, como favoreceu ele na campanha. Você vê que quando começou a pagar os auxílios, ele cresceu e muito, né? Mas era um risco que nós tínhamos que fazer, porque não adianta a gente fazer um discurso que nós somos a favor do social e quando se propõe alguma coisa social, a gente votar contra. Eu, inclusive, votei com ele. Então, e agora, logicamente, eu tenho tentado ajudar dentro da bancada do PSDB para a gente votar junto com esse projeto que o presidente Lula está apresentando, que já passou lá no Senado, e eu não tenho dúvida que nós, na Câmara, vamos votar favoravelmente a esse projeto. Inclusive, por unanimidade, dentro do PSDB. Dagoberto, vamos falar um pouco dessa... Há uma corrente de insatisfação estimulada pelo governo e que tem feito toda essa mobilização contra a democracia, um movimento altamente subversivo, e até a gente nota que é até meio crescente, sobretudo em Brasília, às vésperas, né, no dia da diplomação, às vésperas da posse do Lula. O que você acha que vai dar tudo isso? Nada, Sérgio. Nada. Isso aí, o Lula hoje vai ser diplomado e vai tomar posse no dia 1º. O que esse pessoal não deu conta de entender é que as eleições já terminaram e que o Lula foi... E eles ficam questionando essa questão da urna. Quer dizer, no primeiro turno, quando ele foi lá, aí valeu. Só quer o segundo turno. Os governadores deles, inclusive de São Paulo, que é o principal estado desse país, que se elegeu com essa urna. Os senadores, que eles fizeram a maioria, e de deputado federal fizeram a maioria, e para eles vale, mas não vai valer o voto só de presidente. Quer dizer, é uma incoerência. E é uma coisa, Sérgio, que esse pessoal do Bolsonaro, você vai conversar com eles, eles não aceitam você discutir. Eles têm uma coisa na cabeça, você começa a ponderar e puxa a razão das coisas, eles mudam, eles saem, eles não querem ouvir. Então é uma coisa de louco. Eu nunca vi nada parecido com isso. E olha que eu achava que esse PT era um partido muito radical. Mas esse pessoal do Bolsonaro, além de ser radical, eles têm muita dificuldade de compreender e entender as coisas. É um negócio que vão ficar batendo. Enquanto que eles estão batendo aí, está lá o filho do Bolsonaro assistindo o jogo lá no Catar, está passeando, está o Bolsonaro negociando aí para ele não ser preso, para poder manter os decretos de 100 anos, para não examinar. Agora, por último, você viu, não pode examinar nem o contrato que ele fez com aquele cantor, esqueci até o nome desse cantor aí. Então você imagina quando você quer esconder as coisas por 100 anos, o tanto que não teve de coisa errada. O presidente Lula ficou 8 anos, a Dilma ficou
5, quase 6, aqueles 2 anos também, e na história do país não tem nenhum decreto de 100 anos. É só o Bolsonaro que fez isso, que não pode. É uma coisa meio maluca. E esse povo não é capaz de entender isso. Né? Acha que o Bolsonaro é um homem honesto, né? Acha que ele não cometeu corrupção e acha que o corrupto é só o presidente Lula. Então, o que pode como essa? Como eles têm muito dinheiro, estão bancando muito, eu acho que é bom porque está distribuindo aí para as pessoas que estão desempregadas, estão bancando ônibus, bancando não sei o quê. Isso aí também ajuda as pessoas a passearem um pouco, eu acho que é O Dagoberto, você terminou saindo do PDT, foi para o PSDB por uma questão até lógica, né? Questão matemática. Né? Se eu fico no PDT, isso você falou na entrevista concedida aqui ao nosso programa naquela ocasião. De repente, a direção nacional do PDT tira o partido, né, do seu grupo, entrega para outro grupo e tal, aí vai apoiar exatamente o candidato do seu partido, do seu novo partido, PSDB. Como é que está a sua relação hoje com com o PDT nacional e qual a possibilidade que tem de você contribuir, né, para que o PDT se renasça aqui no estado de Mato Grosso do Sul? Eu nem quero contribuir e não quero mais saber do PDT. Eu acho, Sérgio, o que eles fizeram comigo, eu tentei segurar alguns candidatos a deputados federais para disputar as eleições junto comigo, mas eu precisava de recurso para isso. Sem recurso, ninguém fica no partido. E o partido se negou a dar recurso a esses candidatos. E eu não ia enfrentar uma eleição sozinho. Sérgio, eu venho ao longo dos anos bancando as minhas campanhas e a dos meus companheiros sozinho. Eu empobreci, eu precisei de vender propriedades minhas, vendendo as coisas que eu tinha, e eu não tenho mais condições de estar vendendo mais nada. Eu não tenho mais essa condição de que eu tinha há 20 anos atrás, antes de entrar aqui na política. Hoje, eu mal consigo fazer a minha campanha. Então, por quê? Porque o PDT nunca ajuda financeiramente. E aí, como eles não me ajudaram, eu não consegui segurar e, matematicamente, eu não conseguiria eleger. Você vê, eu sem o PDT não chegou a fazer, acho que fez 5 mil votos para deputado federal. Precisava de 160 mil. Onde que eu ia arrumar o resto? Então, quando o governador me convidou para ir para o PSDB e me deu essa possibilidade de eu continuar votando com as minhas convicções, eu fui, porque ali eu tinha chance, tanto é que eu me elegi lá. Se eu não tivesse ficado lá, eu teria me elegido. Né? Então, se eu quisesse ser deputado ainda, era o que eu tinha que fazer. E o PDT agiu muito raivosamente contra mim, fez intervenção, não deixou os deputados estaduais que eu tinha montado a chapa dobrar comigo. Quem dobrasse comigo, ele não daria legenda, ele caçaria a legenda. Então, alguns dos meus companheiros que fizeram alguma tinha que fazer escondido, e política não se faz nada escondido. Isso não é muito difícil de acontecer, porque acaba alguém tirando fotografia, as reuniões são públicas, então isso me prejudicou muito, Sérgio, mas muito, porque eu no PSDB eu entrei no último dia, então eu não tinha nenhum candidato a deputado estadual lá, aí também não tive no PSDB, então você imagina a campanha que eu passei, mas os meus companheiros, principalmente do interior, foram muito corretos comigo e me deram essa votação expressiva e estou aqui por mais 4 anos como deputado federal. Dagoberto, o seu forte, né, ser um parlamentar que tem prestado serviço extraordinário ao Estado de Mato Grosso do Sul e ao Brasil, a sua lei do pezinho, né, é uma lei que hoje que tem uma repercussão internacional, as suas posições políticas, né, e o seu próprio desempenho como deputado federal tem sido de bom para melhor. Mas o seu forte, aliás, o que te levou a exercer funções eletivas foi exatamente no Executivo. Você foi secretário no tempo do Marcelo, foi secretário no tempo do Zeca do PT, com sucesso, secretário de Segurança Pública, secretário de Agricultura e tal. Como é que fica nesse governo do Riedel? Você pretende continuar deputado federal tal, ou você tem a pretensão de voltar ao Executivo, que é o seu forte?
Olha, Sérgio, obrigado. Eu também gosto muito do Executivo e aonde eu passei, todo mundo disse que eu fui o melhor secretário de Justiça e Segurança Pública, melhor secretário de Produção, e alguns deles, esses dias atrás, estavam me comparando com uma outra pessoa que tinha ficado na Secretaria de Produção, os números nossos. Aí eu falei, o que vocês estão esquecendo é que essa pessoa ficou 8 anos e eu fiquei 1 ano e 2 meses. Aí fiquei lá como secretário de Segurança, também esse comparativo do que eu fiz 1 ano e 2 meses na Segurança Pública, ninguém fez nem em 4 nem em 8 anos. Então, eu me dou muito bem no Executivo, eu gosto do Executivo. Mas, nesse momento, eu gostaria de ficar ainda como deputado federal, porque eu já passei pelo Executivo, né? E o Executivo, Sérgio, te dá uma possibilidade, como, por exemplo, eu fui muito perseguido, tudo que acontece na secretaria, hoje você ainda pode delegar, mas na minha época não podia. Então você era o coordenador de despesa de tudo. Por exemplo, lá na Segurança Pública, tudo que acontecia na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros, era tudo de responsabilidade minha. Aí você sai, eu não estou dizendo só do caso de lá, mas você sai da secretaria e fica respondendo um monte de processo. E as pessoas se aproveitam disso, né? Eu tive denúncias horríveis contra mim quando fui candidato ao Senado, e aí passou as eleições, tiraram as denúncias, porque não tinha nada a ver comigo, mas só que o período eleitoral fica desgastando a gente. E eu não quero mais isso para mim, sabe? Aquilo me deu um desgaste muito grande comigo, com a minha família, com meus filhos, e eu não quero mais isso. Então, eu não quero passar mais pelo Executivo. E eu gostaria de ficar mais esse mandato de deputado federal, e lá na frente eu vou decidir o que eu vou fazer, se eu vou continuar sendo candidato ou se eu encerro, mas eu acho isso muito cedo, porque eu nem tomei posse desse novo mandato. Aí, no devido tempo é que eu vou examinar e fazer. Mas uma coisa é certa, o PDT, o antigo PDT, os meus amigos foram muito corretos comigo, me deram mais de 40 mil votos, 40 e poucos mil votos no interior. Então, é uma coisa que eu também não posso abandonar. Né? Eles têm agora eleição municipal e eu tenho que estar dando respaldo a esses companheiros. Isso tudo é uma coisa, vai puxando a outra, Sérgio. A gente, quando entra nisso, é muito difícil de sair. Mas vou tocando minha vida, Sérgio. Você acha que... O que você espera desse terceiro mandato do Lula, Dagoberto? Olha, eu acho que ele vai fazer um bom mandato. O Brasil tem tudo para ser um grande país. Se nós não tivéssemos esse problema que teve esse atual presidente, de todo dia que levanta, briga com alguém, dá uma entrevista, mexe com coisa que não tem que mexer, briga com a China, briga com o Supremo, briga com todo mundo. Então, todo dia era uma crise. Quando não tinha uma crise, ele arrumava um jeito para ter uma. Então, ele tinha tudo para dar certo. Você vê, mesmo no período de pandemia, período difícil para o país, o Brasil mais arrecadou. Então, tanto é que o presidente Lula, essa PEC, porque ele está apostando que o Brasil vai continuar crescendo muito. Né? Mesmo com esses programas sociais, a arrecadação vai dar conta disso, e eu não tenho dúvida disso também. Porque nós nunca exportamos tanto como nós estamos exportando hoje. É minério, é grão, né? É carne. Então, o país nunca viveu esse momento que nós estamos vivendo. Né? E ele, se ele tivesse errado, pelo menos um pouco menos, ele era presidente. É que o problema é que ele errou demais, porque ele veio depois do governo da Dilma, que aquele segundo governo foi um desastre. E aí veio o Michel. E aí, se ele pintasse sarjeta, como no popular que a gente fala, que ele não precisava de inventar muito, né? Mas ele não deu conta nem de pintar sarjeta. Então, foi contra a Covid, foi tudo contra a educação, contra... Eu nunca vi nada parecido com isso, brigando com os nossos importadores. Enfim, ele perdeu para ele mesmo, Sérgio. E esse Brasil, o Lula, se não fizer muita besteira, vai ser uma grande nação, vai dar tudo certo. Ele só precisa governar daqui para frente, descer do palanque, virar presidente da República e administrar o país. Que ele vai fazer uma grande gestão, eu não tenho dúvida disso. Dagoberto, com todos os deputados federais e senadores com quem eu falei, os reeleitos,
Eu sempre tenho feito aqui uma insistência, um pedido, e que eu espero que você analise. Nós vamos resolver o problema do fertilizante em todo o Brasil, vamos nos tornar autossuficientes em fertilizante, não vamos precisar comprar mais fertilizante da Rússia, de lugar nenhum, se a gente completar a unidade industrial de fertilizante nitrogenado de Três Lagoas. Essa obra parou, faltava 10% para completar a obra. E até hoje não se resolveu. Antes é porque a Petrobras não tinha dinheiro, hoje a Petrobras está nadando em dinheiro. Então, apelo que eu faço para você, né? Coloque na tua agenda, nas tuas pautas de luta, o complemento, né? A terminar essa obra de Três Lagoas, porque ela vai ser a salvação da lavoura. Posso pedir isso para você? Primeiro, porque foi o próprio presidente Lula que foi quem começou desde o governo dele. Então, tanto é que ele veio aqui em Três Lagoas, eu me lembro que nós fomos inaugurar aquela indústria de celulose, e ele já tinha lançado essa situação, porque ele sabia que era importante, nós não podemos ficar na mão dos demais países, um país que depende do agronegócio, como é o Brasil. Por isso que trouxe, inclusive, para Três Lagoas, veio aqui para o Centro-Oeste, que é para atender aqui Goiás, Mato Grosso do Sul, e essa parte oeste ali do estado de São Paulo, onde também tem muita plantação. Então, isso era uma coisa importante para nós, e até porque Três Lagoas tem um caminho muito fácil até o Porto de Santos, que alguns insumos nós ainda temos que importar. Eu tenho certeza que ele vai fazer rodar isso, não precisa ter dúvida disso. Eu não consigo entender, o Sérgio, e eu fico vendo, porque eu também sou produtor rural, como que o produtor rural pode apoiar tanto cegamente esse Bolsonaro? Na época do Lula, nós pagávamos 2,5% a 3,5% de FCO. Hoje nós estamos pagando de 11% a 13%. Na época do Lula, o dólar estava naqueles números, acho que o maior número dele foi, se não me engano, 2,60. Hoje nós estamos o dobro do dólar, e isso dificultando as nossas exportações e os nossos ganhos. O preço do fertilizante, comparado com a época que nós estávamos dele lá, é monstruosa a diferença. Né? Essa solução que ele estava dando para a gente não ficar dependente e a credibilidade que nós tínhamos com o mercado internacional de exportação e o quanto que nós podíamos estar exportando hoje nós dependemos extremamente só da China, porque os outros mercados estão tudo bravo com a gente por causa dessa questão ambiental e etc. Quer dizer, nós vivemos um momento, a gente comprava trator barato, a gente comprava fertilizante barato, nós tínhamos juro barato, nunca se ganhou tanto. Eu me lembro que uma vez que nós estávamos lá na Cristina discutindo esse negócio do Lula ou não, e aquele monte de caminhonete, tudo nova, o Maia tinha convocado, o Maia era presidente da Crisul, e aí o pessoal falou, olha, até ontem vocês estavam tudo perdendo fazenda em leilões, vocês estavam tudo até hoje, vocês estão tudo de caminhonete nova, nunca ganharam tanto dinheiro como agora, nunca tiveram tão bem como hoje, e ainda tem esse preconceito. Né? Essa questão da invasão diária que eles levam acima de tudo, mas foi o presidente Lula que deixou de pagar TDA e pagou em dinheiro as indenizações. Muitos fazendeiros fizeram invasão para vender para a União, porque a União pagava direitinho e o valor correto. Aqui nós temos um exemplo, Olacir de Moraes, a fazenda Itamaraty, né, que é o maior empresário que tinha nessa época de grão, vendeu para a União. Então você imagina se esse negócio foi ruim para ele. Então todas as fazendas que foram compradas, muita gente fazia força para vender para a União. Então eu não sei de onde vem esse preconceito e essas questões de invasão. Hoje não é mais a mesma situação do que foi no passado. Então eu não consigo entender qual que foi a vantagem para os produtores
se ele só brigou com o mundo inteiro, elevou o nosso juro, dificultou hoje o nosso mercado, acabou com o consumo interno, o povo não tem poder de compra, o povo está desempregado, não tem aonde comprar, olha o preço que estão as coisas, olha a inflação que está, e o produtor rural está quebrado, e ainda apoia esse cara. Então, eu não consigo entender isso, ô Sérgio. É uma matemática que não fecha, é uma irracionalidade que eu não consigo entender. Eu não dou conta disso. Quando você conversa com os fazendas, todos eles dão razão para mim. Mas quanto você pagava disso? Quanto que era isso? E como é que era na época? Todos concordam. Mas aí depois dizem, então por que está dessa forma? É um negócio assim raivoso, preconceituoso, e que se o Lula já tivesse administrando e tivesse indo errado, se o juro subisse, se tivesse dificuldade para exportação e importação, porque a importação também você precisa ter essa aliança com os demais países, né? Aí tudo bem, mas ele nem começou o governo. Quer dizer, é umas coisas difíceis, muito difícil de entender, Sérgio. Ô, Dagoberto, eu vou continuar aqui torcendo para que você, nesse seu mandato, tenha bastante sucesso, como teve nesse mandato que está encerrando. Eu quero dizer que você me representa, você e outros deputados que têm coerência na sua, ideologicamente falando, vocês me representam. Muito obrigado por mais essa entrevista e vamos nos comunicar bastante durante esse mandato, porque a gente vai ter que unir todas as forças democráticas do país para garantir a consolidação do Estado democrático de direito. Muito obrigado por sua participação, por mais essa participação no nosso programa. Parabéns por sua reeleição. Sérgio, eu é que agradeço a oportunidade que você me dá. Para mim é uma honra ter uma pessoa como você e você falar que eu te represento. Isso eu fico muito agradecido por isso, porque eu sei quem foi o Sérgio Cruz como deputado federal. Foi um dos deputados federais mais combatentes da história do Mato Grosso do Sul. E eu tenho muito orgulho, muita honra de ser seu amigo. E hoje eu não consigo ser o Sérgio Cruz, mas estou tentando seguir aquilo que você fez pelo nosso Estado e pelas pessoas com mais dificuldade financeira. Você foi um grande deputado. Você é o modelo para todos nós, Sérgio. Um abraço para você, obrigado, conta sempre comigo. Um abraço para você, Dagoberto. Muito obrigado pela